Vamos a mais um Conexão CrossFox, programa especialíssimo. Uma pessoa muito querida de todo mundo, todos que têm contato com ele sempre aprendem muito, palestras maravilhosas. Mas, acima de tudo, uma pessoa que a gente precisa conhecer um pouco mais, já que se trata de um homem ligado ao bem, às coisas do bem. José Carlos De Luca, que honra recebê-lo aqui na CrossFox. Muito obrigado pela presença. Olá, Flávio, queridos ouvintes. Uma alegria estar aqui, né? Me sinto muito honrado. Volto um pouco no tempo em que eu, ainda adolescente e jovem, assistia assiduamente a sua programação na televisão, aos domingos à noite, vendo os seus comentários sobre o esporte, o futebol em geral. E então eu me sinto assim muito honrado, né? Uma parte da minha vida estou retomando agora aquelas sensações, estar diante de você aqui, que é uma pessoa que eu admiro muito. Admiro muito o trabalho do Paulo aqui da CrossFox, então me sinto muito feliz e alegre poder aqui conversar um pouquinho sobre a vida. De Luca, quando você percebeu que tinha uma, não sei se a palavra é mediunidade ou uma espiritualidade diferente? Acho que foi desde a minha infância, né? Eu tinha algumas visões de espíritos que sentavam na beirada da minha cama, conversavam comigo, e eu relatava isso aos meus pais. Eles ficavam um tanto preocupados, né? Porque não sabia como lidar muito com isso. Eles eram católicos? Eram católicos, né? Mas a minha irmã, quando nasceu, eu tenho uma irmã mais nova, ela teve um grave problema de saúde e chegou a ser desenganada pela medicina. Recebeu até extrema-unção. Poxa vida. E os médicos afirmaram para minha mãe que ela podia levar minha irmã para casa para morrer em casa. E minha mãe, então, orientada por uma vizinha, levou a um centro, era um centro, inclusive, de Umbanda. E foi lá, e a partir dos tratamentos que ali foram realizados, né, a minha irmã se curou, está hoje aí com já 60 anos, já é avó de 2 netos. Então, embora católicos, a minha família começou a ter alguma ligação, né, com essa médium ali que orientava aquele centro espiritualista. E eu, então, acabei indo lá por tabela, né? E gostava daquilo, gostava de conversar com os espíritos, e ali fui recebendo algumas orientações, encaminhamento, né? E sempre muita curiosidade de saber sobre o mundo espiritual. Então, meu caminho começou por aí, né? Depois, por volta dos 13 anos, eu, por conta própria, comecei a ler alguns livros de Allan Kardec e fui me encaminhando para o Espiritismo, onde até hoje estamos aqui trabalhando, aprendendo, tentando melhorar a nós mesmos, né? Tentando nos reeducar espiritualmente e trabalhando, né, em favor da nossa própria evolução, fazendo alguma coisa que possa ser útil, né, nesse mundo hoje tão sofrido, com tantos problemas, com tantos desafios, né? Onde, apesar de toda a evolução que a gente está tendo, né, as doenças se agravando, se multiplicando, os conflitos, não só os conflitos entre nações, mas os conflitos entre as pessoas, essa polarização, né, o crescimento da depressão, dos transtornos de ansiedade, enfim. Afora os problemas, né, materiais, de fome, miséria. Então, o mundo está sofrendo e eu me sinto feliz de alguma forma poder não resolver os problemas do mundo, né, porque isso está fora de qualquer possibilidade humana, mas retribuir à vida o muito do que a vida me deu, né? Um lar com pais maravilhosos,
Nasci num lar simples, mas nunca me faltou um prato de comida, nunca me faltou um estudo, um livro, um conselho, nunca me faltou a saúde para eu poder realizar aquilo que eu me propunha na vida. Então a vida foi muito pródiga comigo. E eu me sinto devedor, né? Eu me cobro muito no sentido de, ao deixar aqui, eu preciso retribuir alguma coisa, né? Porque senão eu vou sair aqui dessa vida devedor, né? Recebi muito e não dei nada, né? E então é assim que nós estamos encaminhando, desenvolvendo esse sentimento de espiritualidade, de ajuda ao próximo. Quando o Chico Xavier teve as primeiras manifestações, ele conversava com os espíritos, ele era visto como esquisito, né? Sim. Ele mesmo disse que ele não entendia bem o que acontecia. Você chegou a viver isso também, ou pela doença da sua irmã, a família conseguiu entender um pouquinho melhor o que está acontecendo? Olha, a família entendeu, né? Mas minha mãe sabiamente sempre me orientava: filho, não conte isso para ninguém, né? E eu mantinha assim essas visões, sensações, sempre muito ali em conversas estritamente com minha mãe, às vezes com minha irmã, depois de algum tempo, né? Mas da minha parte, assim, nunca foram visões que me causavam uma impressão negativa. Ao contrário, né? Eu sentia a presença muito amiga de espíritos bondosos, que me escutavam, que me incentivavam, que me traziam muita paz, serenidade. Então eu não via aquilo como alguma coisa ruim. Não pode ser ruim porque a minha sensação é boa, né? Então isso não me trouxe nenhum problema, né? Como às vezes acontece com algumas pessoas que têm visões assim, um tanto de aspectos espirituais negativos, né? Então comigo, graças a Deus, foi leve. Eles te davam orientação, inclusive, de como seguir a vida, falavam sobre pessoas doentes, o que ser feito, ou não era uma coisa assim? Não, não. Eram sempre conselhos em relação ao meu caminho, a, a ter paciência, a perseverar no bem, a estudar o Evangelho, né? Eles me estimulavam muito a estudar, a ler, né? A meditar, a refletir. Quer dizer, isso quando eu já estava lá, mais ou menos próximo da adolescência, né? Mas às vezes eu sentia, acordava à noite, né? Uma entidade sentada na cama, me olhando, só me olhando, às vezes só me olhava, né? Com um ar de uma ternura paternal, de um carinho. E eu me sentia muito bem, porque na minha adolescência eu tive momentos de muito isolamento social, sabe? Eu não queria muito estar na rua, não queria muito estar com as pessoas, né? E eles me incentivavam, me faziam companhia, me incentivavam a me abrir para a vida, né? Me abrir para as pessoas, me relacionar, né? Então foram conselhos muito úteis para a minha vida. O direito, ele foi também uma indicação? Não, não. O direito foi uma descoberta minha, né? Durante a adolescência e a juventude, eu pensava em ser médico. Queria ser médico. Mas aí tive um sonho com uma pessoa que eu não sei quem é, que me perguntava: por que é que você quer ser médico? E no sonho eu não tinha resposta, Flávio. Me deu uma agonia, uma aflição, porque eu não conseguia responder, eu não tinha uma justificativa. E eu acordei com aquela agonia. E eu percebi que talvez eu não tivesse mesmo vocação para aquilo, né? Talvez fosse uma ilusão. Eu admiro muito a profissão do médico, talvez fosse uma admiração,
né, pela posição que o médico tem, mas achei que não tinha muito a ver com o meu interno, com o meu íntimo, né? Sobretudo porque eu não gosto de ver sangue, não gosto de, né, hospital, né? Não gosto de ir ao médico, Difícil ser médico. né? E aí me deu, foi, e agora? Eu vou ser o quê? Quase que às vésperas de fazer inscrição para o vestibular, eu vou ser o quê? Eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei assim muito preocupado. E aí um dia encontrei um amigo na rua, estava no ponto de ônibus, encontrei um velho amigo que há muito tempo eu não via. E ele carregava uns livros, sabe, volumosos. Eu perguntei para ele, o que são esses livros, né? Eu falei, estou estudando direito na faculdade. Aí aquilo me aguçou, né? Eu falei, vamos tomar um café? Era em frente a um bar, um botequinho, né? E aí entramos lá, tomamos um café, e eu falei, me fala mais desse curso que você está fazendo, desses livros aí. Ele começou a falar o que ele estudava, o que ele estava aprendendo, o que ele estava gostando, me mostrou umas coisas nos livros, e aquilo me, bateu, né? Me bateu, eu falei, nossa, é isso que eu quero. E foi assim que me inscrevi, né, no vestibular e Passou? passei e na primeira aula, com o primeiro professor, eu já tinha certeza que eu estava no lugar certo. E a ideia de fazer concurso estava ligada a isso também? Ou você pensou em ter banca? Como é que foi isso? No início eu queria ser advogado. Eu sonhava ser advogado do júri, sabe? Trabalhar no júri, sempre Acho que todo gostei. mundo, né? É, Os filmes, aquela o coisa. direito penal ele é muito legal. muito bonito, né? Instiga muito, né? Desperta muito. Mas aí depois eu vi que a prática penal também para mim era um tanto difícil, incômoda, indigesta, né? Depois que fazendo estágio, passei uma noite numa delegacia de polícia, né? E eu vi todo o desenrolar, né, do crime ao vivo ali, eu falei, não, acho que não é isso que eu quero. Fui para advocacia civil, trabalhista, e durante a advocacia eu fui percebendo que talvez eu não tivesse uma inclinação eh, para exatamente tomar partido, porque o advogado é aquele que toma partido. Claro. E ele tem que fazer isso, né? Porque ele é a voz do cliente que ele está defendendo, né? Ele não leva ao juiz a verdade do caso, ele leva a verdade do cliente, Perfeito. né? E eu me incomodava com algumas situações em que eu tinha que advogar, mas a verdade do cliente não era necessariamente a verdade da justiça. Então isso me causava um desconforto, ter que, às vezes, insistir em teses que sabidamente não seriam reconhecidas e que aquilo não era o que a minha consciência jurídica dizia que era o certo. Então eu pensei, não, eu preciso mudar de lado na mesa, né? Não que o lado da magistratura seja melhor do que o lado da advocacia, né? Mas é o lado que eu me senti mais confortável, Perfeito. né? Então eu fui fazer concurso, né? Prestei o concurso, uma terceira ou quarta tentativa, nós obtivemos êxito e estamos aí na magistratura há 35 anos. E você se sente bem, bem confortável, né? Muito, muito bem. Embora seja muito difícil, né? Porque o advogado é o primeiro juiz do caso. Ele ouviu a verdade do cliente, a partir daquele momento, a única verdade que existe para ele é a do cliente dele, né? E ele tem que levar isso para o juiz, e o juiz, no cotejo das outras verdades que aparecem no processo, né, ele tem que escolher uma.
ou às vezes nenhuma das duas, Verdade. né? Então, para o juiz é árdua a missão, porque a verdade, ela é muito difícil de você aparecer, né? Eu acho que é um provérbio, um ditado que diz que a verdade é um grande espelho, que um dia se caiu no chão em vários pedacinhos, e cada um tem um pedacinho, Sim. e todo mundo acha que o pedacinho é o todo, né? Mas é um pedacinho. Então, às vezes, para o juiz, ele tem que pegar todos esses pedacinhos e tentar encontrar o caminho do que é possivelmente o mais justo. Mas na composição desses pedacinhos, muitas vezes faltam elementos, né? Nem sempre a verdade do caso aparece no processo, né? Então, o juiz, ele tem que ouvir um, ouvir o outro, entender, somar, confrontar e, enfim, escolher um caminho. Sua área é civil? Hoje, atualmente, eu sou juiz de vara da infância e juventude. E aí é muito difícil. Aí O erro aí, às vezes, pode ser muito sério. exatamente. Principalmente a acusação de assédio, essas coisas, é Sim, muito complicado, né? sim. E isso aparece muito, né? E são vidas que estão nascendo, né? Estão crescendo. Se você não cuida bem da infância e da juventude, eles vão levar para a vida adulta todos os recalques, traumas, dissabores, né? E aquilo marca a pessoa de tal forma que dificilmente aquilo não vai se manifestar na vida adulta. Então, o abandono, o assédio, a violência, a agressão, a dissolução da família, né? Pais desagregados, às vezes envolvidos com o uso de drogas, então crianças que vivem, né, às vezes sem comida, sem asseio, sem escola. Então, o trabalho aqui da vara da infância, do juiz da infância, é tentar, tanto quanto possível, ou recuperar aquela família, ajudá-la junto com os órgãos do Estado, para minimizar aquele abandono, né? Aquela situação de risco, tirar aquela criança da situação de risco, porque geralmente são crianças e adolescentes que estão descendo a ladeira abaixo. Uhum. A tentativa é fazer uma curva para que elas possam, né, se recuperar ou reintegrando a família, uma família que precisa também de tratamento, precisa de acompanhamento, ou, se não for possível, colocá-las numa família substituta, através da adoção, né? Eu cheguei a fazer um curso para direito de família, gostava muito da ideia, mas aí caímos no item chamado alienação parental. Parental. Quem não sabe o que é aquilo que você, que é uma das partes, é acusada seriamente, Sim. tipo, uma criança foi atacada pelo pai e tal. E cabe ao juiz decidir se esse pai, ele realmente fez o ataque ou não. Se você errar nisso, esse pai ele pode ser inclusive preso, pode ser agredido em uma série de situações. Por outro lado, se você errar, você entrega a criança Para um agressor, né? Quando eu vi isso, eu falei, eu não vou fazer, acho que é muito complicado. Como é que você trabalha isso, De Luca? Olha, toda a vara da infância e a vara da família também, ela tem uma equipe técnica, né, de psicólogos, assistentes sociais. Então, a criança, ela passa por várias avaliações, né, para que se tente filtrar o quanto que aquela acusação de alienação parental, ou, né, ou de agressão, ou de assédio, de fato procede, é verdadeira, ou ela é fruto de alegação inverídica de terceiros, ou é fruto da própria imaginação da criança, né? Porque às vezes a criança, né, nos seus complexos ali também acaba
trazendo fatos nem sempre verdadeiros, né? Então, é um trabalho árduo, né? Um trabalho de escuta, um trabalho que leva algum tempo, né? E vai depender muito também da idade da criança, né? Porque quanto menor ela é, mais difícil é você obter dela algum elemento, né? Que seja verossímil, né? Então, agora, nós juízes temos um dilema que precisa ser dirimido. Você precisa dar uma decisão, Sim. né? Então, é a decisão que emerge do processo. Porque o processo não pode ficar eternamente em conflito, em aberto. Então, uma decisão você tem que tomar. E às vezes é duro isto, né? Às vezes é duro porque tem situações que são limites, né? Então você tenta, depois na sua decisão, ponderar se você tem dúvida se aquele pai cometeu ou não, né, uma agressão ao filho. Então você não entrega a guarda direto para ele, você possibilita que ele continue visitando a criança, né? Você vai, né, contornando a situação, dando ao que o tempo mostre se de fato ele se reabilitou ou não, se existe agressão, vê muito a reação da criança, se aquela criança rejeita o pai ou a mãe, né? Quando vai fazer uma visita, a criança se esconde, alguma coisa tem, né? Algum trauma talvez ela tenha. Então, você vai observando isso ao longo do tempo, para medir, de fato, qual é o melhor caminho, a melhor solução. Mas são decisões muito árduas que tiram o sono, muitas vezes, do juiz. Eu imagino. Acordo muitas vezes à noite, com um caso na cabeça, e agora, como é que vamos fazer esse caso aqui? Para onde que vai essa criança? Tem que tirar uma criança da família, da mãe. Porque é uma coisa interessante, Flávio, muitas dessas mães, às vezes, ou pais, principalmente mulheres, né? Porque pais é uma coisa muito interessante. Os pais geralmente estão fora da jogada, né? Pais muito ausentes. E as crianças ficam mais ao lado da mãe. Uhum. E muitas vezes essa mãe, que às vezes não cuida direito da criança do ponto de vista do asseio, de levar para a escola, de levar no posto para fazer vacinação, de levar no médico. Ela é uma mãe carinhosa. Ela dá afeto, ela abraça o filho, ela beija o filho, ela fala palavras bonitas para o filho, mas ela não cuida do filho na sua acepção maior. Muitas vezes porque ela também não foi cuidada. Se a gente vai ver a história de vida dela, a gente vai perceber que ela também recebeu o mesmo tratamento da mãe dela. Então, ela só está dando aquilo que ela recebeu. Então, essa criança gosta da mãe, embora a mãe não a cuide no sentido de proteger, de educar e de amparar a criança. Então, é muito duro nesse momento, quando o juiz se depara com essa situação de uma mãe que dá afeto, mas que não leva o filho para a escola, que não leva ele no posto de saúde, que não cobra a lição dele, que não leva ele para tomar vacina, que deixa ele passar a noite na rua, que leva ele no bar para beber, né? Então, você tirar essa criança da mãe, a criança sofre. A criança sofre porque ela tem o carinho da mãe. Nossa, que coisa. Não é? Muitas dessas crianças, quando elas vão para o abrigo, né? Porque a criança está em situação de vulnerabilidade. A criança que está com 3 anos nunca tomou uma vacina, nunca passou no médico, não vai na escola. Então, quando você está desnutrida, quando você coloca ela no abrigo, e aí você vê que aí você começa a trabalhar concomitantemente com essa mãe, tentar recuperar,
tentar dar tratamento para ela, né? Tratamento psicológico, tratamento médico, né? Tudo pelo Estado, pela prefeitura. E muitas vezes essa mãe, ela tem dificuldade de se recuperar. Então, quando você começa a pensar, essa criança não adianta, ela não vai, se ela voltar para o lar, a história dela vai continuar, né, de abandono. Mas você fala para a criança, o que que você quer? Você quer uma família substituta? Você quer uma nova família? Eu quero voltar para minha mãe. E para uma delas eu disse assim, mas a sua mãe está morando na rua agora. Ela está debaixo de uma ponte. Mas é a minha mãe. Poxa vida. Eu quero a minha mãe. O que você quer fazer quando você fizer 18 anos? Eu vou sair daqui e vou cuidar da minha mãe. Que coisa. Então, Tinha carinho, né? isso. São aspectos difíceis da gente e que eu particularmente não imaginava que fosse me defrontar aqui com essa situação na vara da infância, né? Crianças que não querem muitas vezes ser adotadas porque, embora vivendo em situação de risco de abandono, eles querem, né, estar próximos de quem o gerou. Alguns médicos e psicólogos dizem que isto é biológico, né, dos mamíferos, que querem viver em bando, né, que querem viver com o seu grupo, né? Então são situações muito difíceis. E a adoção, infelizmente no Brasil ainda, embora existam muitos interessados em adoção, a maioria dos interesses é por criança recém-nascida, né? Bebê até 1 ano, né? De preferência branco, de olhos azuis, né? Mas o que nós temos nos abrigos aí são situações de muitos crianças e adolescentes que já passaram lá dos 5 anos, e aí já não tem procura. Então, se você não recupera a família, se ele não tem condição de voltar para a família dele, porque a família não se reestruturou, se não tem um tio, um primo, um avô que tenha condições de cuidar, essa criança vai ficar no abrigo até os 18 anos. E aí a gente tem a situação inversa, né? Lá no abrigo ela vai ter escola, vai ter comida, vai ter educação, vai ter assistência médica, né, psicológica, dentária, tudo. Mas não é a casa dela. Não tem o abraço da mãe. Não tem o abraço da mãe. Impressionante. É. De Luca, eu tive a honra de assistir várias palestras suas. Várias. E você sempre coloca temas maravilhosos, mas sempre com muita alegria, com muita tranquilidade. Sua palestra ela é divertida, ao mesmo tempo que explicativa, muito interessante, sempre acrescenta-se algo. Como é que você cria suas palestras? É uma inspiração espiritual? Você vai em busca de leituras? Como é que você faz para criar essas palestras? Bom, primeiro é o estudo constante, né? Aí eu me recordo daquelas orientações que eu recebi no início, leia, estude, aprofunde, né? Então, todos os dias eu estou, né, para o meu próprio consumo, vamos assim dizer, para a minha própria reflexão, e procuro, sabe, Flávio, ver a necessidade que a gente tem como ser humano. Né? E mais do que, às vezes, explicações intelectuais, as pessoas estão precisando de bom ânimo, de alegria, de leveza, né? Porque a religião, dependendo do enfoque que você dá, às vezes ela pode se tornar muito pesada. A cobrança, né? A culpa, o pecado. E isso vai afundando muitas vezes a pessoa, ela já está um tanto, né, desestimulada e ela pode dizer, olha, isso não é para mim, isso
é muito difícil para mim. Então, eu lembro que evangelho, a palavra evangelho quer dizer boa nova. Olha, uma boa nova é uma boa notícia, não é isso? Então, eu tento na palestra trazer uma boa notícia, uma injeção de ânimo, de coragem, claro, de análise individual de cada um, de como tem vivido, mas sempre com uma perspectiva da possibilidade do melhor, da transformação. Não importa tanto o que passou, né? Há uma passagem bonita em que o espírito Amélia Rodrigues, através do Divaldo Franco, narra do encontro dele com Maria Madalena. Primeiro encontro que eles tiveram ali na casa de Simão Pedro. Maria Madalena estava cheia de culpa, né? Vergonha, porque se dizia que ela era uma mulher de má vida, uma mulher que tinha 7 demônios, uma mulher pecadora. E ela, de alguma forma, vestiu aquela crença de que ela era uma mulher a pior possível. Quando ela vai se encontrar com Jesus, que era a luz própria, ela morria de vergonha. Quando ela entra na casa de Simão Pedro, onde Jesus estava hospedado, ela entra cheia de medo, de temor, de vergonha, e Jesus pronuncia o nome dela, Maria. Ela se surpreende e diz para ele, mas o senhor sabe quem eu sou? Ele diz, eu conheço todas as ovelhas do meu rebanho. E ela ainda, impressionada, diz, mas o senhor sabe o que é que eu já fiz? O senhor já sabe que eu sou uma mulher pecadora? E Jesus fala para ela assim, Maria, não me importa o que você foi. Me importa o que você vai ser daqui para frente. Então, essa é a mensagem libertadora que eu particularmente sinto que ela é um remédio para mim e para as pessoas, porque é um remédio que Jesus trouxe. Sim. Não é de ficar recalcando as nossas culpas, é de nos esclarecer, mas esclarecer para nos transformar, não ficarmos presos às situações aflitivas e buscarmos um novo caminho, um novo jeito, uma nova maneira de viver, um pensamento novo, né? Confiando na gente, de que a gente é capaz, é possível, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os tropeços, a gente é um projeto que está se construindo. Ninguém é um projeto acabado. Ninguém é perfeito, né? A palavra perfeito vem perfectum, né? Pronto e acabado. Quem que é pronto e acabado nessa vida? Ninguém. Verdade. Não é? Deixa eu te devolver a pergunta, né? Você, na sua profissão, Flávio, você hoje é o mesmo jornalista que você foi há Jamais. Jamais. 10, 20 anos, há 30 anos? Não, não sou nem a mesma pessoa. Exato. Olha que coisa linda. Isso que é terapêutico. Então a gente vive preso às pessoas que a gente já foi. Verdade. Não é? O famoso encontro de Jorge Luiz Borges com ele, menino, né? Quando ele começa a conversar com o menino e eles começam a brigar porque eles não se reconhecem. Eu não for você, você não é o que eu serei, e eles ficam brigando. E eu acho que então a palestra que eu tento fazer vem muito nesse sentido, né? De trazer um app de que, olha, eu posso sair daqui, não uma pessoa perfeita, mas eu posso sair daqui com o esforço de ser melhor. De fazer diferente aquilo que no passado não deu certo. Como é que você se inspira com seus livros? De quantos são? Hoje nós estamos com 27 livros publicados e a inspiração vem muito daquilo, né, que eu escuto das pessoas. As pessoas vêm me trazer. Eu faço atendimento fraterno, recebo muita correspondência de pessoas
pedindo orientações, e eu vou percebendo onde é que os problemas vão aparecendo, surgindo, o que que é mais constante, o que é que está pegando mais no ser humano, né? E é claro que muitas dessas questões são também questões minhas. Claro. Pô, esse problema da pessoa, eu também estou passando por isso, né? Então, a partir desta base humana, do concreto, eu nunca parto de cima para baixo, mas eu parto aonde está a ferida para tentar trazer algum alívio, algum remédio, né? Então eu vou vendo o que é que está pegando, quais são os temas mais constantes, quais são as perguntas mais constantes, né? Onde que em cada um de nós as pessoas estão tendo mais dificuldades, e vou construindo os livros em cima disso. Não há psicografia. Só tenho um livro psicografado, que é o livro Recados no Meu Coração, que nós recebemos mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, tecnicamente, esse é o único livro psicografado. Os outros, eu sinto assim inspirações, né? Tem coisas lá que são absolutamente minhas, mas tem coisas que eu sinto em determinado momento da escrita. Eu sinto que o ar mudou, o ambiente mudou, eu fiquei mais sensível, né? Às vezes vem uma lágrima, aí eu sinto que parece que a espiritualidade quer, assim, colocar um dedinho ali, e aí me inspira algumas coisas, me deixa mais poético, me deixa mais humano, e aí saem coisas que eu percebo que aí não são só minhas. 27 livros, todos para doação. Todos, todos. Tem ideia de quantos livros você já vendeu, De Luca? Olha, as editoras contabilizam acho que mais de 1 milhão de exemplares. Você paga para fazer o livro? Não, não. A editora também contribui, então, né? A editora, ela faz toda a produção, né, gráfica, editorial, né? E os direitos autorais que me pertenciam, Ah, perfeito. eu cedo para determinadas entidades. E a parte para cobrir os custos, eles Isso. tiram das vendas. Eles tiram das vendas. E o seu centro espírita? Estamos lá no Grupo Espírito Esperança, já completamos 15 anos de atividades, é um centro novo ainda, adolescente, e ali temos desenvolvido, né, os trabalhos de assistência espiritual, as quartas-feiras, um encontro de cura, primeiro domingo de cada mês, e os trabalhos sociais, né, com o Pão do Chico, o Chico Xavier, aquele trabalho que o Chico fazia de levar o pão a quem tinha fome. Ele começou levando o pão mesmo na rua, e o grupo está assistindo lá 100 famílias com cestas básicas, né? Que o nosso Paulo aqui tem dado grande colaboração para nós aqui, da CrossFox. E a gente chama as famílias, não é só entregar cesta, elas vão conosco, elas escutam uma palavra, oram conosco, tomam um café conosco, a gente serve um café, né? Eles trazem as crianças, então a gente passa ali momentos agradáveis. E temos o trabalho também, a Caravana Francisco de Assis, que vai ao encontro de irmãos em situação de rua. Então nós levamos alimentos, levamos roupas, levamos produtos de higiene, né? Escova de dente, sabonete, absorvente, né? Pasta de dente. É um trabalho que também nós fazemos, essa caravana, que é um trabalho muito bonito, porque lá a gente se depara com seres humanos que chegaram praticamente num grau de muita miserabilidade, não só social, mas espiritual, emocional, né? Muitos deles, e a gente sempre estimula lá os nossos companheiros do grupo, né? A perguntarem, conversarem com ele, perguntarem os nomes deles. Como é que é o seu nome?
Você sabe, Flávio, que muitos deles às vezes não conseguem dar o nome direto. Eles ficam pensando e vão buscar lá na memória o próprio nome. Nossa. E eu perguntei a um deles, por que você me demorou tanto para responder seu nome? Ele falou assim, é porque faz muito tempo que alguém não pergunta. Puxa vida. Né? Então você veja que são irmãos que chegaram num nível de desconfiguração humana. Né? Então esse trabalho não é só levar o alimento, né? A roupa, mas é conversar com eles, orar com eles ali na própria rua. Né? Perguntar sobre a história de vida deles, dizer que eles são importantes e mostrar, né, que eles são importantes. A gente não entrega só comida, a gente para e tem alguns momentos com eles em que eles possam resgatar a essência humana do seu valor, do seu potencial. Como é que a pessoa faz para participar desse trabalho tão maravilhoso, De Luca? Olha, o trabalho é feito por voluntários lá do grupo, trabalhadores, voluntários, alunos, né? Então, aquelas pessoas que estão ali conosco no grupo, né, podem se inscrever para participar. Como é que alguém aqui que está nos vendo que quiser entrar, tem algum e-mail, algum site? Pode entrar no site do Grupo Esperança, grupoesperança.com.br, né? E lá então tem as informações de todas as atividades sociais do grupo. José Carlos De Luca, a gente ficaria aqui o dia todo. Sim. A nossa água está até fluidificada. Amém. É verdade, é verdade. Você é um homem de uma importância social muito grande para todos nós que temos a felicidade de conviver com você. Você é daquelas pessoas que a humanidade precisa mais e mais. E é muito honroso falar com você, ser seu amigo. Realmente que você tenha muitos e muitos anos de vida. Teve um momento de que você estava com uma doença, mas já passou, está tudo bem. E como diz Divaldo, temos muita coisa pela frente. E se Deus quiser, você vai estar ainda durante muitos anos ajudando a humanidade com esse seu trabalho maravilhoso. Se Deus quiser. Você sabe que São Francisco de Assis, momentos antes de ele morrer, ele reuniu todos os frades da ordem ali e ele disse para eles: meus irmãos, vamos trabalhar, porque até agora quase nada fizemos. Que coisa. 2 minutos depois ele morre. Então eu tenho esse lema assim, né? Vamos trabalhar, aproveitar a vida, né? Aproveitar a encarnação, aproveitar a oportunidade de estar aqui, que a gente pediu tanto para estar aqui, não é? Quantos espíritos que estão lá que gostariam de estar no nosso lugar? É engraçado, né? A gente está aqui e quer ir para lá. E quem está lá quer vir para cá para aproveitar, né? Então eu me sinto feliz, agradeço aqui a sua gentileza. Você que é um jornalista experiente, teve paciência de me ouvir, e agradeço a CrossFox pela oportunidade dessas reflexões e alegria muito grande de poder estar aqui entre amigos. Nosso querido José Carlos De Luca foi o convidado muito especial do Conexão CrossFox de hoje. Um abraço.